Você já percebeu que o mundo está doente? Mas ninguém fala disso. Vivemos em um mundo acelerado, onde o cansaço virou rotina, a ansiedade virou normal e o silêncio quase não existe mais. As pessoas estão adoecendo por dentro, tentando parecer bem por fora. É um planeta doente, doente de pressa, de comparação, de falta de amor, de excesso de aparência. Mas a pergunta é: como você continua saudável nesse cenário? Talvez ser saudável hoje não seja só sobre o corpo, mas sobre proteger a mente, guardar o coração e filtrar o que você permite entrar na sua vida. Ser saudável é aprender a dizer não, sem culpa. É se afastar do que te faz mal, mesmo que todo mundo esteja indo naquela direção. É entender que nem tudo que brilha faz bem. É escolher paz, mesmo quando o mundo escolhe caos. É cuidar da sua alma, como você cuidaria de alguém que você ama. Porque no meio de tanto barulho, quem aprende a cuidar de si se torna resistência. E talvez ser saudável em um planeta doente seja um ato de coragem diária. Vivemos em um tempo em que estar cansado virou normal, onde dizer eu não aguento mais é quase uma linguagem universal. Mas ainda assim, ninguém para. O mundo continua girando rápido demais. As cobranças continuam aumentando. As expectativas continuam sufocando. E no meio disso tudo, está você, tentando dar conta, tentando ser forte, tentando não quebrar. Mas deixa eu te perguntar, com sinceridade, até quando você vai fingir que está tudo bem? Porque a verdade é que estamos vivendo em um planeta doente. Doente de pressa, doente de aparência, doente de comparação, doente de pessoas que sorriem nas fotos, mas choram no silêncio do quarto. Um mundo onde descansar parece culpa, onde desacelerar parece fracasso, onde sentir virou fraqueza. E sem perceber, você vai entrando nesse ritmo, vai se adaptando, vai se moldando, até o dia em que você se olha no espelho e não se reconhece mais. Não reconhece sua paz. Não reconhece sua essência. Não reconhece quem você era antes de tudo isso. E é aí que mora o perigo. Porque o mundo não grita quando você começa a se perder. Ele apenas te aplaude por continuar. Aplaude seu cansaço. Aplaude sua produtividade. Aplaude sua resistência. Mas não se importa com a sua saúde. E então eu te pergunto: vale a pena? Vale a pena se destruir aos poucos para manter uma imagem de alguém que dá conta de tudo? Vale a pena carregar o peso do mundo e esquecer de cuidar de si? Porque ser forte o tempo todo também cansa, e ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre o peso de ter que parecer bem quando tudo dentro de você está bagunçado. Ninguém fala sobre o quanto dói ter que sorrir quando o coração está apertado. Mas eu vou te dizer uma coisa que talvez você precise ouvir. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para viver. E viver não é isso que o mundo está te ensinando. Viver não é correr sem parar. Viver não é se comparar o tempo todo. Viver não é se abandonar para agradar os outros. Viver é respirar sem culpa. É descansar sem medo. É dizer não sem se sentir errado. É escolher paz, mesmo quando tudo ao redor é caos. Mas isso exige coragem, porque permanecer saudável em um planeta doente é nadar contra a corrente. É fazer diferente quando todo mundo está fazendo igual.
É se preservar. Quando o mundo te ensina a se desgastar. É se amar. Em um lugar que vive te fazendo duvidar do seu valor. E não, isso não é fácil. Vai ter dias em que você vai querer desistir. Vai ter dias em que o peso vai parecer grande demais. Vai ter dias em que você vai se sentir sozinho. Mas é nesses dias que você precisa lembrar. Cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência. Você precisa proteger sua mente, proteger seu coração, proteger sua energia. Nem todo lugar merece sua presença. Nem toda pessoa merece seu tempo. Nem toda situação merece sua paz. E tudo bem. Você não precisa estar em todos os lugares. Você não precisa agradar todo mundo. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você só precisa não se abandonar. Porque quando você se abandona, o mundo te consome. Mas quando você se escolhe, você se fortalece. Talvez ser saudável hoje não seja sobre ter uma vida perfeita, mas sobre saber a hora de parar, a hora de respirar, a hora de se afastar, a hora de recomeçar. Talvez ser saudável seja aprender que você não precisa dar conta de tudo para ser suficiente, porque você já é, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo tentando, você já é suficiente. E eu sei, o mundo vai tentar te convencer do contrário. Vai dizer que você precisa ser mais, ter mais, mostrar mais. Mas a verdade é que, quanto mais você tenta ser tudo para todos, menos você é para si mesmo. E isso cobra um preço. Um preço silencioso. Um preço interno. Um preço que ninguém vê, mas que você sente. Por isso, hoje eu te faço um convite. Pare. Respire. Olhe para dentro de você. Como você está. De verdade. Sem filtros. Sem máscaras. Sem precisar parecer forte. Você está bem? Ou só está acostumado a não demonstrar que não está? Porque existe uma diferença. E reconhecer isso já é o começo da cura. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa resolver tudo hoje. Mas você precisa começar. Começar a se ouvir. Começar a se respeitar. Começar a se cuidar. Mesmo que seja aos poucos. Mesmo que seja um passo de cada vez. Porque, no fim das contas, permanecer saudável em um planeta doente não é sobre mudar o mundo inteiro. É sobre não deixar o mundo mudar quem você é. É sobre manter sua essência em meio ao caos. É sobre continuar acreditando quando tudo parece desacreditar. É sobre cuidar da sua luz, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. E talvez essa seja a maior coragem de todas. Ser leve em um mundo pesado. Ser verdadeiro em um mundo de aparências. Ser inteiro em um mundo que fragmenta. E eu sei, isso exige força. Mas você tem. Talvez você só tenha esquecido disso. Então hoje, lembre-se. Você não precisa se perder para pertencer. Você não precisa se machucar para provar que é forte. Você não precisa se calar para ser aceito. Você só precisa ser você e cuidar disso. Você é precioso. Porque é. E sempre será. E tem algo que quase ninguém percebe. Você não adoece de uma vez. Você vai se perdendo aos poucos. É quando você começa a ignorar o que sente. Quando você diz está tudo bem.
sem estar. Quando você engole o choro, porque acha que não é o momento. É quando você começa a se colocar sempre por último. Quando todo mundo vem antes de você. Quando o seu descanso vira opção, mas o dos outros vira prioridade. E assim, sem perceber, você vai se afastando de si. Vai deixando de fazer o que ama. Vai deixando de ouvir sua própria voz. Vai deixando de respeitar seus próprios limites. Até que um dia, seu corpo fala, a mente cansa, o coração pesa, e aquilo que você evitou sentir começa a transbordar. E sabe o mais difícil? É que o mundo não para você se reconstruir. Ele continua exigindo, continua cobrando, continua esperando que você esteja bem, mesmo quando você não está. Por isso, cuidar de si virou um ato de resistência. É quase como ir contra um sistema que te quer cansado, ocupado e distante de quem você realmente é. Mas deixa eu te dizer algo com muito carinho. Se você não parar por você, a vida vai parar você. Se você não ouvir seu corpo, ele vai gritar. Se você não respeitar seus limites, você vai quebrar. E não, isso não é fraqueza. Isso é humano. Você não foi feito de ferro. Você não foi feito para suportar tudo. Você não foi feito para viver no automático. Você foi feito para sentir, para viver, para ter momentos bons, mas também para descansar nos dias difíceis. E tudo bem não estar bem às vezes. Tudo bem não dar conta de tudo. Tudo bem precisar de um tempo. O que não pode é você se abandonar. Porque quando você se abandona, você ensina o mundo a fazer o mesmo. Mas quando você se respeita, você mostra ao mundo seu valor. E talvez isso mude tudo. Talvez não mude o mundo inteiro, mas muda o seu mundo. Isso já é um começo poderoso. Porque um coração em paz vale mais do que 1000 aprovações. Uma mente tranquila vale mais do que qualquer reconhecimento. E uma alma cuidada, isso não tem preço. Então hoje, em meio a tanta correria, tanta cobrança, tanta pressão, escolha parar, nem que seja por alguns minutos. Feche os olhos, respire fundo, sinta-o agora, porque a vida não está só no destino, ela está no caminho. E se você não aprender a viver o caminho, vai chegar lá vazio, cansado, desgastado, sem saber nem por que começou. Mas ainda dá tempo. Sempre dá tempo de voltar para si, de se reencontrar, de se reconstruir. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser rápido. Só precisa ser verdadeiro. Um passo de cada vez. Um cuidado de cada vez. Uma escolha de cada vez. E quando você perceber, aquilo que parecia impossível vai começar a fazer sentido. Você vai se sentir mais leve, mais presente, mais você. E talvez o mundo continue doente. Mas você não precisa adoecer junto. Você pode ser pausa em meio ao caos. Você pode ser luz em meio à escuridão. Você pode ser paz, mesmo quando tudo ao redor não é. E isso já é extraordinário. E talvez uma das partes mais difíceis de permanecer saudável em um mundo doente seja admitir que você está cansado, porque você aprendeu a ser forte, aprendeu a aguentar, aprendeu a não reclamar. Mas ninguém te ensinou a parar. Ninguém te ensinou a se ouvir. Ninguém te ensinou
que você também precisa de cuidado. E aí você cresce achando que precisa dar conta de tudo, que precisa ser forte o tempo todo, que não pode falhar, que não pode desmoronar. Mas a verdade é que até quem parece forte também sente, também cansa, também chora, também precisa de colo. E está tudo bem. Você não precisa carregar o mundo nas costas para provar o seu valor. Você não precisa se esgotar para ser suficiente. Você não precisa se perder para ser aceito. Olha para você. Quantas vezes você já se calou para evitar conflito? Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantas vezes você continuou quando tudo dentro de você pedia para parar? Isso também adoece. Aos poucos, em silêncio, sem avisar. E quando você percebe, já não sabe mais diferenciar o que é vontade e o que é obrigação. Por isso, se reconectar consigo mesmo é tão importante. É voltar a perguntar: o que eu sinto? O que eu preciso? O que me faz bem? De verdade, pode parecer simples, mas para quem passou tanto tempo se ignorando, isso é um recomeço. E recomeçar assusta, porque significa mudar, significa deixar para trás hábitos que te ferem, pessoas que te esgotam, situações que te diminuem. Mas também significa se escolher. E se escolher é um ato de amor, talvez o maior que você possa fazer por si. E não, isso não é egoísmo. Egoísmo é se abandonar para viver uma vida que não é sua. E você merece mais do que isso. Merece paz ao deitar. Merece leveza ao acordar. Merece um coração tranquilo, sem precisar fingir que está tudo bem. E eu sei, nem sempre vai ser fácil. Vai ter dias difíceis. Vai ter momentos de dúvida. Vai ter recaídas. Mas tudo bem. Cuidar de si não é sobre nunca cair. É sobre não se deixar no chão. É sobre se acolher quando tudo pesa. É sobre se tratar com carinho, mesmo nos dias ruins. É sobre entender que você também merece o amor que vive dando aos outros. E talvez, se todo mundo começasse a fazer isso, o mundo não seria tão doente assim. Porque um mundo saudável começa com pessoas que se cuidam, que se respeitam, que se valorizam. E você pode ser uma dessas pessoas. Não precisa mudar tudo hoje. Não precisa resolver sua vida inteira agora. Mas pode começar com um pequeno gesto. Um limite colocado. Um descanso permitido. Um não dito com coragem. Um sim dito para você. Porque, no final, permanecer saudável em um planeta doente não é sobre perfeição. É sobre escolha. E hoje, você ainda pode escolher. E no fim de tudo, depois de tanta correria, de tanta pressão, de tantas tentativas de ser tudo para todos, fica uma pergunta que ninguém pode responder por você. Você está vivendo ou apenas sobrevivendo? Porque existe uma grande diferença. Sobreviver é acordar já cansado. É viver no automático. É sorrir por fora e estar vazio por dentro. Mas viver é sentir presença. É ter paz, mesmo que a vida não esteja perfeita. É olhar para si e não se reconhecer mais como alguém perdido. E talvez você tenha se perdido um pouco no caminho. E tudo bem, você não é o único.
Muita gente está tentando se encontrar no meio de um mundo que nunca para. Mas aqui vai a verdade que pode mudar tudo. Você ainda pode voltar. Voltar para si. Voltar para sua essência. Voltar para quem você era. Antes de se adaptar tanto ao que o mundo esperava de você. E não importa o quanto você se afastou. O caminho de volta ainda existe. Ele começa no momento em que você decide parar. Parar de se ignorar. Parar de se machucar. Parar de se colocar em último lugar. E começar a se ouvir, a se respeitar, a se cuidar. Porque ninguém vai fazer isso por você, da forma que você precisa. E não é sobre egoísmo. É sobre sobrevivência emocional. É sobre não deixar que um mundo doente roube a sua essência. É sobre proteger aquilo que existe de mais valioso em você. Sua paz. Porque, no final, não é o quanto você produziu que vai importar. Não é o quanto você agradou. Não é o quanto você suportou. É como você se sentiu vivendo tudo isso. Se você teve paz, ou só teve pressa. Se você teve leveza, ou só teve peso. Se você viveu de verdade, ou apenas passou pelos dias. Então hoje, antes que o dia termine, antes que você volte para a rotina, faz algo por você. Algo simples, mas verdadeiro. Respira fundo. Desacelera. Se escuta. E lembra, o mundo pode continuar doente. Mas você não precisa adoecer junto. Você pode escolher diferente. Pode escolher se cuidar. Pode escolher se respeitar. Pode escolher se amar. Mesmo que ainda esteja aprendendo. E essa escolha, por menor que pareça, pode salvar você. Se você chegou até aqui, comenta. Eu escolho não me abandonar. E envia esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje.